Boa tarde, está começando mais uma edição do nosso Xingu 230, o seu boletim online com tudo que é informação sobre Altamira, a região da Transamazônica, esse nosso parazão maravilhoso. E a gente abre a nossa edição dessa terça-feira falando que a cidade de Altamira e alguns municípios aqui, vizinhos, como Vitória do Xingu, Brasil Novo e Medicilândia, estão sofrendo com as quedas constantes de sinal de internet. O problema começou ontem à tarde, quando um cabo da Eletronorte, um cabo que é gerenciado, um cabo de fibra ótica, faz parte da rede de distribuição de dados gerenciada pela Eletronorte, teria se rompido na BR-230. E aí, desde então, técnicos tentam consertar esse cabo para restabelecer o sinal aqui na região. Por conta desse problema, o sinal está muito ruim e fica oscilando. Aí, ora tem internet, ora não tem, mas nunca um sinal firme para que as pessoas possam utilizar a rede de forma satisfatória. Todos os provedores aqui da cidade estão sofrendo, soltando notas, dizendo que estão tentando resolver da melhor forma possível essa situação, pedindo desculpa aos usuários, e nós aqui do Xingu 230 vamos fazer o nosso jornal gravado hoje, porque não tem internet. Fazer o quê, né, se todo mundo está sofrendo com isso? Mas tem jornal, a gente vai postar o nosso jornal, e a primeira notícia de hoje é uma notícia lamentável. Infelizmente, mais um acidente foi registrado no nosso município e uma criança, gente, uma menina de apenas 11 anos, morreu depois que a condutora da moto tentou fazer uma ultrapassagem e não conseguiu. Durante a manobra, ela acabou se chocando com o coletor de lixo, um veículo que pertence à Prefeitura Municipal de Altamira. E aí, nesse choque, a motocicleta em que as duas estavam foi arrastada. E aí, a menina morreu na hora. Uma menina de apenas 11 anos, que foi identificada como Grazi. A gente ainda não tem os dados com relação ao nome completo dessa criança e também o nome da condutora da moto, né? Testemunhas disseram que era a mãe dela, só que quando a imprensa chegou ao local, os bombeiros já haviam já haviam socorrido, prestado os primeiros atendimentos, levado a condutora do veículo para o hospital. Ela está em estado grave, a situação dela é muito complicada porque as duas foram arrastadas, o caminhão praticamente passou por cima do corpo das duas. Para vocês terem uma ideia da violência dessa batida, o quadril dessa menina ficou destruído. Para vocês terem ideia da violência desse acidente. De acordo com os agentes do Demutran, esse trajeto, feito pelos coletores de lixo da prefeitura, é rotineiro, acontece todos os dias. E aí os veículos que abastecem naquele posto param, eles descem na PA 415, aí para quem não conhece Altamira, a PA 415 é a PA que interliga o município de Altamira, Vitória do Xingu, é a nossa rodovia Ernesto Ascioli. Nesse trecho, antes do trevo, que dá a saída para Belo Monte, Anapu, Marabá, e a saída para o município de Vitória do Xingu, fica esse posto de combustível, que é o posto utilizado pelos veículos, né, os condutores dos veículos, para poder abastecer. Na descida, o coletor de lixo para a direita da pista, dá sinal que vai fazer a conversão e ali ele entra. A pista passou recentemente por uma duplicação, a obra já foi concluída nesse trecho, já está toda sinalizada. Testemunhas disseram que o coletor sinalizou com a lanterna para poder dobrar, mas a gente acredita que a condutora não viu e achou, né? Às vezes a gente acha que vai dar, é como o sinal amarelo, a gente acha que vai dar para ultrapassar e às vezes não dá, infelizmente. E aí, quando ele entrou para fazer a conversão e acessar o posto de combustível, acabou batendo nas duas e passando por cima da motocicleta. A mãe foi levada às pressas para o hospital e o estado de saúde dela é grave, e a filha, uma menina de apenas 11 anos, infelizmente faleceu. Esse trecho da rodovia Ernesto Ascioli é um trecho extremamente complicado, já foi muito violento. Hoje, por conta da obra, da duplicação, da sinalização, ele está infinitamente melhor. A gente precisa dizer isso aqui. É lamentável o que aconteceu com essas duas, né? Essa criança que morreu, essa mãe que está sofrendo no hospital, porque está toda machucada, a gente não sabe o estado de saúde dela, apenas que é muito grave. Imagine quando ela se recuperar e souber da tragédia que ficou para trás. Imagina o trauma dessa mãe. Sofrimento duplo, né? E aí, esse trecho da PA 415 sempre foi muito violento, porque os motoristas descem em alta velocidade e sobem em alta velocidade. E aí,
quando há necessidade de acessar o posto, os acidentes. Já registramos ali acidente envolvendo ônibus, já registramos ali acidente envolvendo caminhões, né? Porque posto de combustível é um local que é extremamente acessado, infelizmente. E aí, próximo do posto, tem agora o loteamento Bonanza, nós temos parte do bairro São Domingos de um lado, e aos fundos nós temos uma outra parte do bairro São Domingos, de Nova Altamira, que cresceu bastante por trás daquela área do posto, né? E aí acaba o quê? Todos esses moradores circulam por ali, por esse trecho, e ele fica ainda mais perigoso, porque é uma PA, é uma rodovia e é uma via de velocidade, é uma via expressa, em que as pessoas não circulam com menos de 60 km por hora, né? É de 80 para lá, principalmente os motoristas que descem. Infelizmente, a criança morreu, né? O Instituto Médico Legal esteve no local, os peritos do Instituto Renato Chaves foram lá para fazer a análise do local do acidente, registraram todas as cenas, toda a situação, né? As marcas que ficaram no asfalto, fotografaram tudo, e o corpo dessa criança foi levado para o Instituto Médico Legal para poder serem feitos exames de necropsia. Polícia Civil esteve no local, fotografou, conversou com algumas testemunhas, conversou com os agentes de trânsito, mas infelizmente o que se pode fazer numa situação como essa, né? O motorista do caminhão ficou extremamente assustado com a situação, né? Alguns motoristas que estavam abastecendo no posto na hora disseram que ele saiu em estado de choque. Foram as pessoas que estavam no posto, inclusive, que ligaram para os bombeiros para que fosse feito o resgate da mãe, né? E ele ficou dentro do posto durante todo o tempo. Ele ficou com medo de ser linchado, né? Nessas situações, os nervos ficam à flor da pele, claro, e até que chegue a perícia e se analise o que de fato aconteceu, geralmente a culpa recai de um acidente sobre o veículo, o maior veículo, nesse caso, o caminhão coletor. A gente não sabe aqui ao certo o que aconteceu, nós temos depoimentos de testemunhas, relatos de pessoas que estavam no posto e que viram, e que disseram que a condutora da motocicleta tentou passar, mas não deu tempo, né? No posto tem imagens que serão utilizadas pela polícia para analisar a situação com mais cautela, com mais critério, logicamente, mas o que fica para trás, infelizmente, é essa criança que faleceu. A gente lamenta bastante, porque nós queríamos que o nosso trânsito fosse bem mais seguro, mas ainda está longe. Ainda está longe do trânsito de Altamira ser mais seguro. E uma das coisas que atrapalha isso é justamente o quê? Justamente a imprudência, a pressa, né? A pressa dos nossos condutores. Bom, agora a gente vai falar primeiro sobre uma situação que aconteceu em Uruará. Primeiro sobre uma situação que aconteceu em Uruará. A polícia está investigando um incêndio criminoso a um motel que fica na entrada do município de Uruará. Esse incidente aconteceu ontem, foi na madrugada de segunda-feira. Foi na madrugada de segunda-feira. E aí a situação que é apurada pela polícia é a seguinte. Um rapaz, passando na frente do motel, viu o veículo do pai dentro de uma das garagens. A mãe desse rapaz, que é casada com o pai dele, está internada no hospital. A doente está internada no hospital. O rapaz se revoltou com a situação e foi lá para se vingar do pai, não sei, ateou fogo na caminhonete que estava dentro de uma daquelas garagens do motel. O problema é que quando o carro pegou fogo e o tanque explodiu, o prédio inteiro acabou queimando. E por um triz, pessoas não morreram. Pessoas que estavam dentro do motel não morreram. Quando o rapaz percebeu a situação, ele foi embora. E a polícia está procurando por ele está foragido. A polícia já sabe quem fez isso, já tem imagens, né, de circuitos do próprio prédio que pegou fogo, né? A polícia já tem a identidade de quem fez, quem causou esse incêndio criminoso no motel, né? E esse rapaz, que a gente sabe que teve esse ataque de fúria porque ficou com raiva do pai que estava dentro do motel, enquanto a mãe está internada no hospital,
mas ele poderia ter causado a morte, sabe-se lá Deus, de quantas pessoas que estariam dentro desse motel. E agora a polícia tenta entender primeiro o que aconteceu e encontrar o responsável. Apesar do estrago, porque o prédio inteiro pegou fogo, apesar do estrago, ninguém ficou ferido. Né? Muito susto, as pessoas saíram correndo desesperadas. Imagina a situação, imaginem vocês a situação. Né? As pessoas saíram correndo, mas felizmente ninguém ficou ferido. E aí vem a pergunta: o que está acontecendo com as pessoas que estão cada vez mais nervosas? As pessoas estão cada vez mais estressadas. Você entra nas redes sociais, né? A pessoa posta um comentário, em poucos segundos, 200, 300, 400 pessoas aparecem enfurecidas, criticando, ameaçando, achincalhando. Uma coisa de louco. Você não pode defender nada, você não pode falar nada. Se você posta uma coisa, alguém aparece dizendo que você copiou de outra pessoa e aí começam a te xingar. Uma guerra de nervos. É impressionante o que está acontecendo com os brasileiros. Isso não é só aqui não. O mundo inteiro passa por um estresse fora do normal. As pessoas estão estressadas em todos os lugares. É impressionante. Muito desse estresse, dizem especialistas, se deve a essa desigualdade social absurda, que as pessoas estão cada vez mais pobres, né? Cada vez mais endividadas, muito desemprego, e aí as pessoas acabam surtando, enlouquecendo. E qualquer coisa que é desse tamaninho, as pessoas transformam numa coisa muito maior. Algo que você poderia resolver numa simples conversa, você vai lá e atear fogo no veículo. Ia resolver? Não ia resolver. Não é? Poderia ter causado uma coisa pior ainda. Poderia ter essas duas pessoas que estavam lá dentro do motel, e uma delas era o pai desse rapaz, inclusive, poderia morrer. E a gente tem certeza que não era a intenção dele. Ele queria queimar o carro para mostrar para o pai que ele tinha visto. Mas não queria matar o pai, mas poderia ter matado. A gente entende a raiva, a insatisfação do rapaz, logicamente que sim. Mas um ato impensado, né, poderia ter causado uma tragédia. E aí um estresse sem tamanho, que pessoas ficam cegas e começam a fazer uma série de coisas que são impressionantes. Para vocês terem uma ideia, olhem esse vídeo. Essa cena foi gravada pelo proprietário desse carro. Isso aconteceu em Brasil Novo, durante esse final de semana. Uma mulher, não aparece o rosto dela não, né? Tá protegida. Essa mulher, esse vídeo viralizou nas redes sociais, em todos os grupos, e tá em todo lugar. Ela teve um ataque de fúria quando ela descobriu que o marido estava marcando encontros com mulheres pelas redes sociais. Todo mundo que está assistindo a gente agora vai dizer: ah, mas ela tá certíssima, né? Como é que pode ele ser tão cara de pau a ponto de gravar, a ponto de marcar encontros nas redes sociais com outras mulheres, sendo que ele é casado? Tá certo? De fato, ele está erradíssimo, né? Se a gente for levar em consideração a moral, os bons costumes, né? O que rege a sociedade, as regras da nossa sociedade atual, ética, uma série de coisas, uma série de fatores, religião, ele realmente está erradíssimo. Mas aí, o que foi que aconteceu? Cega, de raiva, desesperada, olha o que ela fez. Destruiu o carro. Olha a situação. E ele gravando. Ele teve sangue frio. Teve muito sangue frio. Porque para aguentar, porque tem homem que é apaixonado por carro, né? Que é assim, é Deus no céu e o carro na terra. E ele assistiu o carro dele ser destruído. Olha essa situação. E aí recai de novo sobre essa tese de muitos especialistas, né? Muitos especialistas dizem, as pessoas estão extremamente estressadas, gente. Sem controle. Muita gente está sem controle. E aí, os brasileiros vão começar a se armar daqui a alguns dias. Imaginem vocês o que pode acontecer. Quem tem esse controle? Tem. Claro que tem. Cada pessoa é de um jeito. Mas tem quem não se controle. Esse é que é o problema. Há aqueles que não se controlam. Que vai fazer um teste e passa. Que vai conversar, participar de uma entrevista e passa. Porque é perfeito. Pensa de forma organizada, suas ideias são bem arrumadas, sabe se expressar bem, mas quando posto sob pressão, talvez não reaja como o esperado. Esse é que é o problema. Infelizmente, esse é que é o problema. Tá aí, ó, para vocês verem o vídeo. Isso aconteceu em Brasil Novo. Estressadíssima.
Não tiro a razão, porque ninguém merece flagrar uma situação como essa. Mas olha aí, ó, viralizou, complicado. Bom, deixa eu falar para vocês agora, deixa eu mostrar para vocês a situação do ramal Novo Xingu. Gente, isso aqui é em Altamira. Isso aqui em Altamira, fica depois do presídio, ramal Novo Xingu. Os moradores de lá entraram em contato com a gente hoje, pediram que a gente mostrasse essas fotos aqui e entrasse em contato com a Secretaria de Obras do município, com a Secretaria de Infraestrutura do município, pedindo socorro, porque a situação do ramal Novo Xingu é essa aí. Olha a situação. Moto não passa, caminhão passa com muita dificuldade, muita dificuldade. Os moradores dizem que passa com muita dificuldade mesmo, não é exagero, de tão ruim que tá. E como não para de chover, a tendência é piorar. Esse trecho aí fica logo depois do presídio, logo depois do presídio. E o interessante é que a estrada que dá acesso ao presídio, ela foi ampliada, né? Passaram máquinas, a prefeitura passou máquinas, as máquinas passaram por lá, ela está bem mais, né? Ela foi ampliada, está limpa, fizeram uma espécie de terraplanagem lá, e aí, apesar de ser uma estrada de terra batida, mas ela está bem, está chovendo, mas não está apresentando pontos de atoleiro, está tranquilo lá, mas esse trecho depois do presídio, que dá acesso a fazendas, a chácaras, e tem comunidades lá próximo, tem uma comunidade lá próximo, esse trecho está muito ruim mesmo. E aí a gente vai entrar em contato com a Secretaria de Infraestrutura, já entramos em contato com a Secretaria de Obras, estamos aguardando a resposta da Secretaria de Obras, a gente vai tentar entrar em contato com a CENIF agora, né? Recentemente a Secretaria de Infraestrutura mudou de coordenador, né? O antigo coordenador, que era o Darlan Barata, se despediu do cargo, pediu demissão, se afastou do cargo de coordenador da CENIF, e agora a Secretaria de Infraestrutura do município está sob nova coordenação, que é o Celestino Neto, que está à frente, o engenheiro que está à frente da pasta, e aí está tomando o pé da situação, que tem 2 semanas que ele assumiu o posto, e a gente entende que um município desse tamanho, para quem está chegando, já pegando um bonde andando, é complicado mesmo. Mas a gente nós estamos tentando agendar uma entrevista com ele, inclusive para falar sobre essa situação, a chegada dele, né, ele assumir o posto, que a gente pode esperar para essa nova coordenação, e também alguns detalhes com relação a obras de infraestrutura, não apenas do ramal Novo Xingu, mas algumas ruas dentro da cidade. Moradores do Bela Vista já nos pediram para a gente falar sobre a situação lá. Tem também a situação do Santa Benedita, então tem uma série de situações que a gente precisa conversar com o novo secretário. As pessoas estão aguardando essa resposta, porque está difícil mesmo, está chovendo demais, e aí rua que não é asfaltada sofre. E olha essa situação do ramal Novo Xingu aí, tá feio mesmo a situação lá, os moradores estão muito insatisfeitos, porque a pessoa não consegue sair de casa, né? Para voltar para casa, um sufoco para sair, então pior ainda. Imagina no dia que chove. Ontem, por exemplo, à tarde, 16 horas, caiu uma chuva torrencial aqui na cidade. Imagina como não ficou isso. Essa foto, quando os moradores mandaram pra gente, isso foi ontem por volta das 2 horas da tarde. Tava desse jeito. Aí quando foram as 16 horas, caiu uma chuva torrencial aqui no município. Foi quase 1 hora de chuva. Chuva mesmo. Eu até postei um vídeo nas minhas redes sociais mostrando. Era a água mesmo. Uma maravilha. Daquela chuva que se você está na rede é maravilhoso. Mas se você está numa estrada nessa situação aí, não é legal mesmo. Então, a gente aguarda esse tempo do novo do novo coordenador da Secretaria de Infraestrutura, o Celestino Neto, para a gente poder conversar com ele e saber detalhes com relação às obras de recuperação dessas vias que não são asfaltadas aqui no município de Altamira. E agora, deixa eu falar para vocês... gente, carnaval tá chegando, tá pertinho aí, tá apertadinho, e o Hemopa tá agoniado, gente. O Hemopa tá agoniado, ele tá sem sangue, o estoque tá baixo, a gente precisa urgentemente ajudar o Hemocentro aqui em Altamira a recuperar esse estoque, porque a situação tá complicada. Acompanhe aí.
Pedir pode ser feio e até incômodo para algumas pessoas, mas para o Hemopa é uma questão de sobrevivência. Sim, nós estamos, com o nosso estoque do B negativo, crítico, Como você já citou, todos os tipos raros. E hoje a nossa demanda do B negativo encontra-se crítica. Continuamos com a dificuldade de encontrarmos, de virmos até nós, os doadores do tipo A positivo, A gente convoca todos aqueles que são do tipo A positivo e B negativo, que compareça aqui conosco, E também os outros tipos sanguíneos pode vir aqui conosco, que será bem recebido, Eles pediram e o Givaldo atendeu. O sangue dele é A positivo e não é um tipo raro, mas anda em baixa há muito tempo no estoque do Hemopa. E isso causa muita angústia aos funcionários do Hemocentro. Já tem uns 4 anos que a gente faz doação de sangue. Começou no compromisso de que a gente precisa ajudar pessoas, Eu acho que entre as funções sociais do ser humano está de permitir que pessoas vivam mais e melhor. Responsável pelo abastecimento de toda a região, o Hemopa tem uma missão e para executar esse trabalho, eles precisam de atos como este. Eu venho sempre doar, cada 3, 4 meses estou por aqui fazendo a minha doação e convidando inclusive mais pessoas para estar junto conosco aqui neste ato de amor, neste ato de piedade, de caridade com o outro. Que bacana. A gente recebeu uma notícia muito legal, que é do nosso colega, o Renan Bezerra, que mora lá em Medicilândia, e está mobilizando uma turma para poder vir aqui a Altamira e fazer doação. Olha que maravilha, ele viu a reportagem, ele que é nosso colega, locutor, tem um canal de comunicação, ele tem o blog dele lá no município de Medicilândia, acompanha aqui, participa junto com a gente, colabora, a gente manda material para ele, ele manda para a gente. Ele está mobilizando uma galera, depois que ele viu a reportagem, viu essa chance de convocar lá uma turma que ele conhece para poder vir aqui para Altamira para fazer uma doação. A gente está só aguardando esse grupo chegar aqui para mostrar para vocês o resultado desse trabalho, porque vai ser muito legal, O Hemopa está precisando e essa região também. E por falar em região e Hemopa, os médicos do Hospital Regional, vocês sabem, paralisaram ontem sob a alegação de que o mês de dezembro e o acumulado de janeiro não foram pagos pela empresa que gerencia o hospital. Nós entramos em contato com a ProSaúde e aí eles informaram em nota que estavam aguardando o repasse do governo do estado para poder acertar todos os salários que estão atrasados com os profissionais da área da saúde, os médicos lá do Hospital Regional Público da Transamazônia. O governo do estado disse que por conta desse período de transição, o pagamento, o repasse da ProSaúde realmente atrasou e que teria depositado para a ProSaúde, para a empresa que gerencia os hospitais regionais em todo o estado, 5 milhões de reais nesta segunda-feira. A gente aguarda uma confirmação do pagamento desses profissionais aqui em Altamira para poder divulgar se o movimento grevista foi suspenso ou não. O hospital garantiu que os atendimentos de urgência e de emergência não foram prejudicados e que seguem normalmente. Só que alguns pacientes e até familiares chegaram a questionar, postaram várias mensagens nas redes sociais, que cirurgias foram suspensas e que não estavam acontecendo as consultas. Então, por conta disso, eles estavam muito preocupados. Mas o hospital garantiu em nota que os atendimentos de urgência e emergência não foram prejudicados. É bom lembrar que essa não é a primeira vez que os médicos do Hospital Regional da Transamazônica paralisam as atividades. No ano passado foram 2 movimentos, um logo no início do ano e um outro, desculpa aqui que tocou. Então, como eu estava dizendo para vocês, no ano passado, em 2018, foram 2 movimentos, um logo no início do ano e outro já em dezembro, quando os médicos disseram que estavam com 3 meses de salários atrasados. Na época, nós entramos em contato com a ProSaúde e ela esclareceu que estava aguardando o repasse do governo do estado, mas que já teria passado 40% do total devido aos profissionais. Agora, novamente essa situação, mais uma vez os médicos reclamando e afirmando que dezembro e o acumulado de janeiro eles não receberam. Depois dessa garantia do governo do estado, que 5 milhões de reais foram repassados à empresa, a gente aguarda uma resposta do movimento grevista e atualizar essa informação aqui para vocês.
Deixa eu só dar uma dica para vocês aqui com relação à educação. Gente, as aulas já começam. É provável que aqui no município o calendário se inicie no próximo dia 5 de fevereiro. E aí vocês precisam ficar atentos com relação à matrícula da criançada. O Centro Educacional Batista Independente, por exemplo, está com as matrículas abertas. E elas vão até o dia 31 de janeiro. Então tem que ficar atento. Olha, vai do ensino infantil até o 5º ano. Ensino com abordagem em educação por princípios. Muito conhecido aqui no município, né, de renome, com qualidade e respeitado por muita gente mesmo. Detalhe, não paga taxa de matrícula e tem desconto nas mensalidades. Tem coisa melhor? Com certeza não. Centro Educacional Batista Independente é a melhor opção de ensino na região. As matrículas vão até o dia 31 de janeiro de 2019 e o contato para informações é o 991655276. 99165-5276. Se você quiser ir direto na escola, já pode ir. A escola fica localizada na rua Via Oeste, no bairro Premei. Não perde essa não, gente. Olha aí, taxa zero de matrícula e ainda desconto nas mensalidades até o dia 31 de janeiro. Centro Educacional Batista Independente. Não perde essa não, corre lá. E agora eu vou fazer o seguinte, eu vou para um rápido intervalo, mas não sai daí não. E na volta, eu vou falar para vocês sobre a resposta do Instituto Avaliação com relação àquela situação que aconteceu no Conselho Tutelar, que nós mostramos ontem para vocês aqui, o prédio alagado, documentos estragados por conta de rachaduras no telhado. O Instituto Avaliação respondeu e a gente vai passar essa informação aqui para vocês já. E também o secretário de Meio Ambiente do município falou sobre aquele descarte irregular de medicamentos, tá? Lixo hospitalar que foi despejado de forma irregular no terreno lá no bairro Panorama. Não sai daí não, que já eu volto. A Norte Energia, responsável pela implantação e operação da usina hidrelétrica Belo Monte, informa que, com relação às populações indígenas da área de abrangência do empreendimento, nenhuma terra indígena foi alagada, nenhuma aldeia foi deslocada. Desde 2011, desenvolve ações que atendem 4 mil indígenas em 5 milhões de hectares, onde a empresa já construiu 8 unidades de proteção territorial. Um centro de monitoramento remoto de terras indígenas foi implantado para a FUNAI e hoje atende todo o território nacional. A empresa também foi responsável pela construção da nova sede da FUNAI em Altamira. A empresa investe ainda no apoio às atividades produtivas e de geração de renda, que englobam assistência técnica, infraestrutura e equipamentos às comunidades indígenas. Além disso, foram construídas moradias, escolas, unidades de saúde e sistemas de abastecimento de água nas aldeias. Para saber mais, acesse norteenergiasa.com.br. Norte Energia, usina hidrelétrica Belo Monte. Já parou para pensar que você pode estar criando Aedes aí na sua casa? Não? Então faça o teste. A calha está limpa? Os vasos de planta estão protegidos com areia? No quintal, latas, tampinhas, pneus e garrafas estão acomodados em locais secos e prontos para serem descartados? A caixa d'água está fechada e limpa? Ah, se a resposta foi sim para tudo, então você está de parabéns. E se o seu vizinho não fez a mesma coisa, não perca tempo. Avise a Vigilância Sanitária e garanta que na sua rua e no seu bairro o Aedes não entre. Todos contra a dengue, uma campanha do Xingu 230. Temos uma novidade para você. 50% de desconto na instalação de qualquer plano da Topnet. Mensalidades a partir de R$ 149,90 com planos de 20 a 70 mega. Para você navegar na internet, curtir jogos online, fazer chamadas de vídeos e assistir filmes e séries sem perder a conexão. Ligue e assine 0800 025 2500. It's good to be king.
Olha a gente aqui de volta e agora nós vamos falar sobre a situação que nós flagramos ontem no Panorama, no bairro Panorama, terreno baldio. Alguém despejou muito medicamento, centenas de seringas, centenas de agulhas, né? Vários frascos com medicamentos, em sua maioria de uso veterinário, de forma irregular. Um crime ambiental que foi denunciado à Secretaria de Meio Ambiente do município e que agora vai ser investigado. Hoje pela manhã nós conversamos com o secretário de Meio Ambiente do município, Wesley Storr, que comentou a situação e garantiu: quem fez isso pode ser multado em mais de R$5 mil. Acompanhe. Olha, primeiramente, né, a gente tenta ir até o local, né, foi feita uma denúncia, né, a gente direciona para a fiscalização vai lá verificar, né, fazer uma vistoria. Nessa vistoria, geralmente se procura, né, algum vestígio, às vezes uma caixa com endereço, né, de quem colocou, uma nota, como a gente já encontrou, né, em outras vezes. Né, mas dessa vez parece que não se encontrou nada ainda, né, a gente está pesquisando. É uma irregularidade, né, a pessoa que fez isso, né, colocou em via pública praticamente, né, então assim, ela está completamente equivocada, né, passível de multa. E se a gente descobrir, assim como de outras vezes já ocorreu, né, vai ser aplicada a multa. E orientação de como tem que se dar o destino correto. Viram aí? Gente, o secretário de Meio Ambiente foi bem claro. Quem praticou essa irregularidade pode pagar multa de até R$5 mil. Ele foi sincero com relação à apuração dos fatos. É sempre muito complicado identificar quem fez isso, porque, primeiro, tá só as agulhas, as seringas, coisa que não tem identificação, né? Algumas vezes quem comete essa irregularidade, esse crime ambiental, comete erros também. E aí acaba deixando uma nota passar, uma caixa com identificação, alguma coisa. Nesse caso, a Secretaria de Meio Ambiente, em parceria com a Vigilância Sanitária, está apurando para poder identificar os responsáveis. O secretário, inclusive, confirmou que acredita que tenha sido alguém ligado a uma farmácia, né, pela quantidade de medicamentos. O detalhe é que no município existe a obrigatoriedade do licenciamento ambiental para quem comercializa medicamento e dentro do licenciamento ambiental existe a orientação e a obrigatoriedade de que quem vende medicamento, né, quem vende medicamento e produz lixo hospitalar tem que dar a destinação correta para isso. Isso é uma legislação federal, né, que é aplicada no estado e também é aplicada no município. Se você comercializa produtos que são medicamentos de uso exclusivo de hospitais e clínicas, você precisa dar um destino correto para isso. Durante muito tempo, os hospitais do município receberam esses resíduos, digamos assim, propriamente ditos, dessas farmácias e de algumas clínicas e incineraram em seus incineradores. Mas agora não é feito mais isso. No município tem aterro e aí essas clínicas, essas farmácias precisam encaminhar esse material até o aterro. Algumas fazem, outras não. E é o que a gente viu aí, essa situação. Quem não fez acabou achando por bem que deveria jogar em um terreno baldio. Bom, a gente sabe que no município já existe uma empresa que faz a coleta desse material, então não custa nada, né, as farmácias, não custa nada as clínicas acionarem essa empresa, né, para que ela faça o recolhimento de forma correta desse material e dê a destinação correta, porque é um material extremamente contaminante. Imagine se crianças tivessem acesso a esse mundo de agulhas. Imagina que tipo de situações, que tipo de acidentes não poderiam acontecer se crianças tivessem acesso a esse material. É de muita irresponsabilidade o ato de se pegar medicamentos, de se pegar seringas e se jogar num terreno. É muita irresponsabilidade, que pode e deve custar caro, de acordo com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente aqui de Altamira. Mais de R$5 mil em multas. A Vigilância Sanitária, em parceria com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, estão apurando, estão investigando, e a gente espera que eles identifiquem quem fez isso, porque é errado. É errado, isso é crime. Crime ambiental, que poderia inclusive ter causado ferimentos em crianças, em idosos, animais que circulam por esse terreno. É muita irresponsabilidade, gente. Muita irresponsabilidade mesmo.
Bom, agora a gente vai falar sobre uma outra situação que aconteceu ontem aqui em Altamira, né? O prédio do Conselho Tutelar de Altamira amanheceu alagado. Água para todo lado. As pessoas que chegaram no prédio se assustaram com a cena que viram. As pessoas foram para fazer o atendimento e se assustaram com a cena que viram lá. Os conselheiros angustiados, correndo de um lado para o outro, com balde, com pano na mão, por conta dessa situação aí. E aí, o que foi que nós fizemos? Nós conversamos com o presidente do conselho, o Ernesto, que nos informou que desde que o prédio foi entregue, esse problema persiste. São rachaduras na parte do telhado, né, que sempre que chove acaba infiltrando e a água entra no prédio. O problema, gente, é que lá, além do atendimento de pessoas, existe um arquivo que guarda o histórico de todos os casos que foram investigados, que foram apurados, que foram denunciados pelo Conselho Tutelar. Documentos que são importantíssimos, documentos sigilosos, que vez ou outra a justiça precisa. E imagine que grande parte desses documentos estão sendo destruídos por causa de uma goteira. Por causa de uma goteira. O presidente do Conselho Tutelar de Altamira informou que a responsabilidade pela manutenção do prédio é do PDRS Xingu, ou mais, de forma mais específica, da empresa que foi contratada após aprovação pelo PDRS Xingu para que fosse construído o prédio. Existe uma garantia do construtor, que é de 5 anos, e que, por conta disso, quem tem que fazer a manutenção desse prédio, que hoje pertence ao município, que hoje é gerido pelo município, mas ainda é essa empresa construtora. Nós entramos em contato com a diretora do Instituto Avaliação, que hoje é quem gerencia o Plano de Desenvolvimento Regional Sustentável do Xingu, que é a Sandra Xavier, e ela, em nota, informou o seguinte: a obra do prédio do Conselho Tutelar de Altamira foi iniciada na gestão anterior do Instituto Avaliação. Era uma outra empresa que gerenciava o PDRS Xingu. O Instituto Avaliação fez a reestruturação do projeto e foi firmado o contrato para a finalização da obra. A empresa em questão recebeu várias vistorias do Instituto Avaliação para ajustes nos procedimentos e qualidade da mesma. A obra foi entregue à Prefeitura de Altamira em julho de 2017, conforme termo de encerramento da obra e checklist, que é aquela checagem feita antes de você entregar a obra, entregar o produto ao cliente. Em novembro de 2018, 1 ano e 4 meses depois da entregue à obra, o Instituto Avaliação recebeu o primeiro ofício do Conselho Tutelar, reclamando da estrutura. Em novembro de 2018, o Instituto Avaliação notificou a construtora para efetuar os consertos, posto que a obra tem 5 anos de garantia. Como a construtora não atendeu a notificação, o assunto em questão era ponto de pauta da reunião de dezembro de 2018 da Câmara Técnica, que foi que a Câmara Técnica, dentro do PDRS, que aprovou a obra, né, e liberou para a contratação da empresa. Como não houve essa reunião em dezembro de 2018, o assunto passou para a deliberação da próxima reunião, que vai acontecer agora em janeiro de 2019, antes do questionamento da imprensa. O Instituto Avaliação já tinha ido verificar a situação da obra para reenviar notificação à empresa construtora. O Instituto Avaliação retornou à Casa de Conselhos, juntamente com os engenheiros e a empresa em tese. A mesma garantiu realizar os consertos. O Instituto Avaliação informa que está à disposição para qualquer questionamento com relação a essa situação da Casa dos Conselheiros, né? E aí a gente aguarda a finalização desse trabalho de análise lá da empresa que foi contratada para fazer, para executar essa obra, né? Saber o que está acontecendo, porque a preocupação dos conselheiros é com a rachadura no teto, está fazendo com que a água infiltre, e também uma rachadura na base, tanto da parede de ponta a ponta. Nós mostramos essa imagem para vocês. Rachadura na base da estrutura do prédio, no piso, no chão, de ponta a ponta. E também no muro, o que é preocupante. Então a gente aguarda essa avaliação para poder saber o que precisa ser feito, né, para consertar, para recuperar e para evitar que as pessoas que precisam do Conselho Tutelar sejam ainda mais prejudicadas. Porque documentos, da importância que são esses documentos, não podem, em hipótese alguma, serem perdidos. Isso a gente não tem como, né, gente? Não tem como.
Imagina se de uma hora para outra o telhado do fórum desabasse. Olha o prejuízo que seria. Então, é só para vocês terem uma ideia da importância desses documentos. Os documentos estão lá no Conselho Tutelar. Eles são extremamente importantes para a Justiça. De uma hora para outra, a polícia pode precisar, o juiz pode solicitar, o Ministério Público pode solicitar. Porque ali está todo o histórico de vários, dezenas de processos de inquéritos que foram instaurados e que viraram processos na Justiça. Então, vamos aguardar essa análise da construtora, né? Da construtora, que tem que cumprir essa garantia. Vamos ver o que vai acontecer lá no prédio do Conselho Tutelar. Tá certo? Então, tá bom. Então, vamos ver agora, a gente vai falar... Durante essa semana, a gente vem falando sobre tarifa de energia elétrica. Já falamos sobre a bandeira verde, que graças a Deus está aí. Está um pouquinho mais baixa a energia, porque não é fácil, início de ano, já vem logo com esse choque, uma conta de energia cara. Então, a bandeira verde está por aí. Também falamos sobre os procedimentos que as pessoas precisam tomar caso, durante uma queda de tensão, algum equipamento dentro de casa queime. E hoje nós vamos falar para vocês sobre a bandeira branca. Essa bandeira branca, ela foi implementada pela ANEEL e quase ninguém no país conhece. Mas ela é uma possibilidade para que a sua conta de energia fique mais barata. Acompanhe. Você sabia que pode optar por uma tarifação fixa, onde a sua conta de energia pode reduzir quase 50% e ficar bem mais barata? É verdade. Essa opção existe e se chama Bandeira Branca e foi implementada pela ANEEL em 2018, pensada para incentivar os consumidores brasileiros a mudar a sua forma de consumir energia elétrica, levando as pessoas a ligarem os seus eletrodomésticos e equipamentos eletrônicos fora do horário de pico no país, que vai das 18 até às 22 horas. A medida ainda não pegou no país. Uma das possibilidades é a falta de informações sobre o processo e sua adesão. Esse consumidor, quando ele adere à tarifa branca, ele vai ter 3 horários de consumo: o ponta, o fora ponta e o intermediário. Mas o que são esses horários? A ANEEL estipula que 3 horas do dia são as horas de maior consumo de todas as instalações dentro do país, que é o que é chamado horário ponta. Dentro do Pará, esse horário ele compreende de 6h30 da tarde até 9h30 da noite. A partir desse horário, você tem o horário fora ponta. Mas na bandeira branca, você vai ter também um intermediário. O que é o intermediário? 1 hora antes e 1 hora depois do horário ponta. Ou seja, de 5h30 até 10h30 da noite. Esse horário é o horário crítico de consumo. Ou seja, esse consumidor que aderir para a bandeira branca, ele tem que evitar o consumo dentro desse horário. Porque se ele consumir ali naquela faixa, o custo de energia dele vai ser maior do que ele paga habitualmente. Entretanto, se ele tiver na bandeira branca, o horário dele fora ponta, que são os horários fora de 5h30 até 10h30 da noite, ele vai ter um desconto de até 20% na tarifa. A tarifa branca obriga os consumidores a manter uma rotina controlada e qualquer alteração no relógio significa na suspensão do plano. Então, é importantíssimo que ele consiga identificar esse hábito de consumo, consiga identificar os horários que ele vai estar restringindo o consumo dentro da casa, para saber se vai ser válido ou não essa migração para a bandeira branca. Caso ele solicite, ele pode vir na distribuidora, solicitar a migração. Nós temos 30 dias para adequar o padrão dele, o medidor dele. Esse medidor ele vai medir de acordo com horárias, ou seja, de 1 em 1 hora ele vai ser medido, para que ele consiga identificar o tempo que ele consumiu do fora ponta, o tempo que ele consumiu no ponta e o tempo que ele consumiu no intermediário. Por ser uma forma de redução da tarifa de energia elétrica, a bandeira branca não se aplica aos consumidores de baixa renda, àqueles que são beneficiários de descontos previstos em lei e para a tarifa de iluminação pública. A partir de 1º de janeiro de 2018, todas as concessionárias de energia elétrica no país deverão atender aos pedidos de adesão à nova bandeira para as novas ligações e consumidores com média mensal superior a 500 kWh. Em 2019, serão as unidades com média superior a 250 kW/mês e em 2020, para os consumidores de baixa tensão, qualquer que seja o consumo. É complicado mesmo, a gente tem plena convicção de que muita gente não vai entender logo de cara, por isso que ainda não está extremamente divulgada no país, né? As pessoas não conseguiram entender ainda isso. A ANEEL está divulgando muito pouco, apesar de ser muito interessante para eles, né? Porque ajuda eles a acompanharem como que funciona, né, o consumo de energia no país, mas é difícil. Então, para quem tiver dúvidas e quiser entender um pouco mais sobre a bandeira branca,
basta acessar o site da ANEEL. O site é www.aneel.gov.br www.aneel.gov.br. É preciso olhar com atenção para esse novo modelo, né, de tarifação, porque às vezes a gente pode achar que se adequa, que é fácil se adequar a um modelo fixo, talvez não seja. Então é preciso estudar com bastante cautela, pedir orientação para especialistas, consulte um eletricista, né, consulte alguém que entende de consumo de energia e acesse o site www.aneel.gov.br, tá certo? E agora a gente vai dar um pulo lá em Tucuruí, onde os bombeiros encontraram durante vistoria, gente, vejam vocês, uma série de irregularidades em escolas públicas. O negócio tá feio. Estruturas danificadas, riscos de acidentes elétricos e de incêndio. É notória a falta de manutenção nas escolas públicas no município de Tucuruí, no sudeste paraense. Major Paulo Costa, comandante do 8º Grupamento Bombeiro Militar, guarnição Tocantina, relata que foram constatadas várias irregularidades nos prédios escolares. Falta o cadastro aqui na nossa seção de atividades técnicas. Aí dentro do cadastro falta o projeto arquitetônico, o projeto de combate a incêndio e as RT dos engenheiros. Mas foi feito previamente, ano passado, uma vistoria, foi conversado com os diretores da escola e foi repassada orientação sobre a alocação dos preventivos fixos e móveis de combate a incêndio. De acordo com o major, nenhuma escola teria sido interditada pelo Corpo de Bombeiros, mas a situação é considerada preocupante. A princípio, as escolas do município vistoriadas pela corporação, elas não estão interditadas. O que falta, a maioria ou todas, é regulamentação de documentação e cadastro na seção de atividades técnicas do 8º GBM. Mas em termos de irregularidade, de estrutura, não foi constatado isso. Mas essa situação poderia prejudicar o ano letivo? Olha, eu entendo que não, porque, como a gente já conversou, da nossa parte não há motivo para interdição, a não ser que seja problema de estrutura. E aí a gente deixa claro que a nossa seção de atividades técnicas, ela não emite laudo estrutural. No caso das escolas, como são públicas, seria a responsabilidade do engenheiro da Secretaria de Obras ou alguém indicado pela Secretaria de Educação para emitir esses laudos estruturais. Mas da nossa parte, em relação à estrutura física, não há nada que não permita o início das aulas do ano letivo de 2019. Segundo Vanessa Sequim, secretária de Educação e Cultura de Tucuruí, um cronograma para melhorias das escolas está sendo executado. A equipe de manutenção da Secretaria de Educação e a equipe da Secretaria de Obras já estão desenvolvendo um plano de ação nas 12 escolas notificadas e também nas 2 escolas interditadas. É importante ressaltar para a população que existe uma diferença muito grande entre notificação e interdição. As 12 escolas notificadas, elas vão iniciar as aulas normalmente, desde que nós façamos todos os pedidos e solicitações recomendados pelo Corpo de Bombeiros e pelo Ministério Público. As 2 escolas interditadas têm um serviço muito mais puxado para desenvolver, que desempenha uma força-tarefa muito maior da Secretaria de Obras e de Educação. Essa exigência, a nossa equipe já está numa força-tarefa muito grande para dar conta de garantir o início do ano letivo em 4 de fevereiro, com comodidade, com segurança para os alunos e também para os profissionais da educação. Na ocasião, o Major Paulo Costa esclarece ainda que falta a regularização dos prédios escolares na seção de atividades técnicas do 8º Grupamento Bombeiro Militar. O prazo varia de 60 a 180 dias. Nós demos o prazo de 60 a 180 dias para que as escolas do município se regularizem na nossa seção de atividades técnicas aqui em Tucuruí. Agradecer a TV Floresta que mandou material para a gente e dizer que, mais uma vez, a burocracia
E a falta de planejamento vai atrapalhar a vida de estudantes. É impressionante. Isso não é só em Tucuruí, não. Isso acontece em todo lugar. E a gente usa como referência o estado do Pará, onde a gente tem muitos exemplos. Em todo lugar, gente. Os 144 municípios e escolas que passam o ano inteiro, os alunos reclamando da situação, os professores reclamando da situação, os diretores reclamando da situação, e ninguém faz nada. Aí vem o recesso de dezembro, ninguém se preocupa com nada. Quando chega aí na hora de começar as aulas, aí vem os bombeiros, fazem a vistoria, condenam o prédio, pronto, não pode ter aula. Falta de planejamento e burocracia. Demora demais para resolver as coisas. A licitação é imprescindível. A licitação é imprescindível. Ela foi pensada pelo Constituinte lá atrás, foi pensada, existe legislação que prevê isso. Para quê? Para garantir que não haja corrupção. Mas quando o cidadão é corrupto, quando o cidadão está pensando em fazer coisa errada, não tem nada nem ninguém que barre ele. Então eu acredito que já, não sou eu, muita gente no país, nós acreditamos que já está mais do que na hora de se rever essa situação, né, de como o Estado pode adquirir alguma coisa ou serviço. Que se pense em licitações que tenham prazos mais esticados para permanência, para manutenção de prédios, por exemplo, que sejam feitas mais vistorias. Os bombeiros precisam de mais efetivo, não dão conta. Na capital do estado, em Belém, o comércio, vez ou outra, uma loja pega fogo, porque eles não dão conta de fazer vistoria. E eles têm que fazer, e não dão conta. A resposta é sempre a mesma: nós não temos condições de atender todas as demandas. E não tem efetivo. Isso é falta de organização, é falta de planejamento. Não é de hoje que se fala. E toda vez é o cidadão que é prejudicado. Ah lá, os alunos vão ficar sem aula. Vão mandar esses meninos para onde? Aí vão entulhar as crianças em outras salas, ficar dividindo. Turma de quarta dividindo com turma de quinta, turma de sexta dividindo com turma de sete. Tem condições um negócio desse? Século XXI, ano 2019, e a gente continua reclamando das mesmas coisas e os nossos gestores públicos fazendo do mesmo jeito. Errado, arcaico, terrível, impressionante, impressionante. E agora a gente vai falar sobre mandado de segurança. Começa o nosso quadro Papo de Lei com nossos queridos André Lima e Dirley, e deixa eu falar para vocês. Vocês têm uma ideia do que é mandado de segurança? Pouca gente sabe, né? A gente ouve muito falar de mandado de segurança quando tem concurso público. Que aí aparece alguém entrando com o mandado de segurança porque ele tem 31 anos, mas o edital diz que o limite de idade é 30. É quando a gente ouve muito falar de mandado de segurança. Mas eles são utilizados bem mais do que vocês imaginam e tem uma importância crucial. Acompanhe. Olá, sejam bem-vindos. Está começando mais um Papo de Lei e hoje nós estaremos falando sobre mandato de segurança. E o que é um mandato de segurança? É um direito líquido e certo, onde você encontra na Constituição e também faz parte de um dos remédios constitucionais, ali no artigo 5º, no inciso 69, e falando o que é um direito líquido e certo. Direito líquido e certo é algo que já é pré-estabelecido, é algo que você já está garantido dentro da Constituição, e assim nós podemos entender que o mandado de segurança é para todos os cidadãos. Mas o que caracteriza o mandato de segurança, Dirlan Oliveira? O que caracteriza o mandado de segurança, é vocês que nos acompanharam no canal, uma característica básica assim, para você gravar e ter em mente, como o André Lima falou, um direito líquido e certo, determinado, que o Estado me negou agora, o Estado está me negando. Isso não, quando não abrange nem habeas corpus, nem habeas data. É um direito meu que o Estado está me negando. E qual é a ação responsável com isso daí no nosso texto constitucional que o cidadão tem que saber informado? Mandado de segurança. Agora eu vou precisar de um advogado para me representar. Tanto um advogado como um terceiro. Esse terceiro pode ser o Ministério Público também. Que isso não abrange quando não envolve características do habeas corpus. A gente gravou um vídeo aí sobre habeas corpus, pede para você lá assistir lá, você que ainda não assistiu, e gravamos também um vídeo sobre habeas data. Então, quando não envolver habeas data e nem habeas corpus,
tendo como característica um direito certo, determinado, que já é meu, que está sendo me negado pelo Estado, eu entro com o quê? Com o mandado de segurança, para que esse meu direito que está sendo me negado, o Estado venha me dar essa garantia, porque é uma coisa minha, e o Estado está me negando. Então, o texto constitucional vem com esse remédio, essa ação constitucional me garantindo um direito que é determinado por mim. Temos o exemplo também do concurso público, né? Ou seja, a pessoa fez o concurso público, ela passou, ficou em terceiro lugar e não consegue ser chamada porque, de alguma forma, está sendo negada a ela. Ela pode entrar sim com um mandato de segurança. Agora entenda bem, esse mandato de segurança vai acontecer como? Ela precisa agora de um advogado, perante a lei, ela vai estar legal para entrar com esse mandato para que ela possa ser relocada a esse concurso público, ao local aonde ela vai trabalhar, porque ela tem esse direito, ou seja, ela fez a prova, ela passou, agora está sendo negada, então ela vai ser agora, através desse mandato de segurança, junto com seu advogado, eles vão entrar e ele vai conseguir, com certeza, aí ir ao mercado de trabalho, ao setor a qual ele vai trabalhar, não importa. O importante é que ele tem esse direito líquido e certo garantido perante a lei e a Constituição. Então, ficou a dica. Preciso de um advogado. Agora, não tenho condição de ter um advogado. Onde vou? A gente já gravou também um vídeo falando sobre isso. Porque o mandado de segurança precisa de advogado, mas eu não tenho condição de pagar um advogado. Então, onde eu vou recorrer? Nós gravamos um vídeo aqui no canal explicando sobre isso, sobre preciso de advogado e agora o que tem que fazer? Então, vai lá, assiste esse vídeo. Então, continuando aqui, mandado de segurança, um direito líquido e certo, como bem o exemplo que o André Lima falou aqui, passei no concurso público, foi aprovado. Todo mundo foi chamado, só não me chamaram. É um direito meu certo, que o Estado está me negando. Qual é a ação responsável agora? Mandado de segurança. Viram aí que bacana? Você sentiu que um direito seu, líquido e certo, não está sendo respeitado, não está sendo garantido, está sendo ameaçado, entre com o mandado de segurança. Viram aí, né? No nosso papo de lei com os queridos André Lima e Dirlan. Sempre erro o nome dele, uma hora ele vai me chamar a atenção. Dirlan Oliveira. Beijo para vocês, meus queridos. Muito obrigada por essa parceria maravilhosa que vai continuar por muito tempo, espero, né? Torço para isso. E é isso, gente. Infelizmente, nossa edição de hoje não pôde ser ao vivo. A gente não gosta quando isso acontece, que a gente não consegue interagir com os nossos seguidores. Isso é muito chato, que é tão bacana a gente ficar recebendo as mensagens de vocês, batendo aquele papo. Hoje não deu. A cidade inteira está com problema com relação ao sinal de internet, por conta de um acidente que aconteceu com a rede de fibra ótica da Eletronorte, aqui na região. Foi ali perto de Pacajá. Já tem trabalhadores lá tentando consertar o cabo que se rompeu, e enquanto isso os provedores estão soltando nota pedindo compreensão dos seus clientes, porque infelizmente não tem como garantir um sinal firme de qualidade. Ele está oscilando, está indo e voltando, e aí a gente não consegue fazer nada. Uma live nem sonho. Postaram a foto, aqui e acolá alguém consegue com a sua rede 4G, 3G, mas está muito complicado. Então, mas olha aqui o Xingu 230 garantido, gravadinho para vocês com tudo que foi notícia hoje. E amanhã a gente volta com muito mais informações. E não esquece, compartilha a nossa live, porque tudo que é informação a gente posta no Twitter, no Facebook, no Instagram, e o jornal também vai para o YouTube. Beleza? Muito obrigada, abração para todo mundo e até amanhã.